para livrar-nos do mal. Amém. Amém. Que assim seja. Assim seja. O Wagner, faz sua pergunta. A minha pergunta não é bem uma Para a pergunta, dona Sucena. não é bem uma pergunta, é uma forma de solicitar aos órgãos competentes para nos ajudar com relação à informalidade, porque a informalidade, ela traz muito prejuízo para o contador, porque o cara deixa registrar um funcionário no sítio contador, ele tem maquininha de CPF aí, para toda banda aí, e não é fiscalizado, e isso aí acaba com o contador. O comerciante, somente quando entrar essa nova legislação aí que vai aumentar a sonegação por parte do pessoal aí. Eu acho que tem que ter uma forma de fiscalizar. Fiscalizar, isso é pelo XME lá, fiscaliza lá, você faz, mas depois de 5 anos de fiscalizar, já passou da hora, tem que fiscalizar, sei lá, uma forma de voltar o povo para a rua, fiscal do trabalho, lá na 44, fiscalizar se vai estar registrado lá ou não. Não adianta o prefeito tirar a informalidade lá, mas a informalidade está tudo dentro da 44, ninguém tem, a maioria não tem filme registrado lá dentro, tudo bagunçado, entendeu? Essa é a minha crítica. Sucena. Gente, boa noite a todos. Então, eu acho que o físico ele está evoluindo para isso. Inclusive, assim, todas as oportunidades que nós temos, nós falamos sobre isso. Na semana passada, nós tivemos na Secretaria de Finanças, né, em Goiânia, o presidente Everaldo esteve com a gente falou. Inclusive, o cara do físico lá deu um dado para nós que eu fiquei chocada. Ele perguntou para nós assim, ó, qual que é a média de faturamento das empresas? Do Simples, eu achando que era 60, 80 mil, e ele 6 mil conto. Eu quase caí de costura. E aí eu não podia falar nada sobre sonegação, né? Mas, assim, dia 4 vai ter uma live com o prefeito, onde ele vai falar sobre um termo de cooperação que ele fez com o Estado, sobre cruzamento fiscal. Hoje eu vi a prefeitura indo na Receita Federal. Então, assim, precisa aumentar a fiscalização, precisa aumentar o cerco, precisa monitorar, mas eu posso garantir para vocês que da nossa parte, todas as vezes que nós temos oportunidade, nós falamos sobre isso, né, presidente Everaldo? A gente cobra e fala, e cobra e fala. E eu vou aproveitar o espaço, Bruno, baixa o som aí. Eu vou aproveitar o espaço e vou falar uma coisa para vocês. Eu não sei se vocês acompanham a plenária do CRC. Na última plenária, eu até. Isso é poder discricionário da presidente, mas geralmente a presidente nunca faz isso. Ela sempre leva em homologação as situações do plenário. E a gente passou, porque assim, eu recebo muita reclamação sobre concorrência desleal, ofertamento de honorários e tal. E a gente tem buscado mecanismos para combater isso até mesmo dentro da nossa categoria. E eu falei para o pessoal, olha, esse ano é tolerância zero. É tolerância zero. É para pôr fiscal na rua do CNC. É para acabar e autuar quem não tem registro de CNPJ e quem está irregular com o conselho. Aí você fala assim, nossa, presidente, mas você é dura. Eu falei, tenho que ser. Eu vou ter que ser dura, porque é uma forma que eu tenho de combater a concorrência desleal. O cara que tem uma empresa de que está vendendo contabilidade, principalmente se for CNPJ puro, e não tem registro do CRC, porque eu não tenho nem como chegar nesse cara. Fora os leigos, né? Fora os leigos que estão atuando. Então, assim, pessoal, a gente vai fazer uma campanha, vamos divulgar vídeo. Se você tem seu CNPJ, se você estiver irregular, regularize, porque a gente vai meter autuação de cara, não vai ser nem notificação. Porque, e por quê? Para defender vocês. Eu falo assim, ó, é para defender vocês, é para tirar essas contabilidades digital, é para tirar. Esses dias, presidente Everaldo, eu peguei uma propaganda do Instagram, o cara falou assim, saiba como vender serviços de contabilidade sem ser contador. Não. E a gente está fazendo isso que é para proteger vocês. Então, assim, só fica aqui o recado, qualquer dúvida, vocês me procurem. Nós estamos correndo atrás. Só isso. Fala, Wagner. Aproveitando o gancho aí, o seguinte, nessas andanças aqui dentro de Goiânia, eu localizei uma pessoa que trabalha com maquininha, venda de maquininha de cartão, não vou falar qual que é a operadora, não. Aí eu conversando com essa pessoa, né, ela me disse, eu procurei para ela, como é que é a venda dessas maquininhas, como é que vocês passam as maquininhas? Ela falou, Wagner, é o seguinte, de 100 maquininhas,
20 é para CNPJ e 80 é para CPF. E aí, como é que vai combater isso? De 100 maquininhas que essa operadora vendia, 80 era para CPF e 20 é para CNPJ. O que é? É a sonegação, CPF. Wagner, o Wagner, essas maquininhas, eu acho que é a salvação do contábil. Pergunta por quê? É do É a salvação contábil, meu amigo. Essas maquininhas já está tudo registrado, vai lá para o banco, certo? Então, eles vão pegar lá no financeiro de vocês. Isso vai demorar, Veraldo. Nós Não vai, não. Isso está acontecendo já agora. Já está acontecendo. Eu tenho uma firmazinha que eu paguei, certo, pelo Estado bancário. Eu paguei pelo Estado bancário. E ela foi notificada. E não é só, não é pouca, é muita gente que está sendo autuado já, cara. Isso o presidente tem razão. Muita gente. Muita gente está sendo autuado. Aí, ó, você não faz contabilidade, você não exige do seu cliente lá, do cliente seu lá, que o extrato bancário, certo? E eles vão pegar em cima de você. Aí vai pegar a pessoa física de relance, vai pegar a pessoa jurídica também, tá? Não se preocupe não, que é a salvação nossa, é essa maquinazinha. O Wagner, complementando o que o Everaldo falou, o grande problema é que o povo vende uma facilidade. Os caras falam assim, ó, você pode operar na maquininha. Mas se o fisco pegar, preocupa não. Você tem programa lá de refis, você entra com um pedido, faz a autoconformidade e tal. Aí o cara calcula o risco. Porque tem os vendedores de milagre que calculam o risco, né? Está comprando gato lebre. Isso mesmo. É só você chegar em qualquer comércio, gente. Eu cheguei aqui no açougue, eu perguntei pro cara, por que vocês têm 5 maquininhas? Porque é por causa de juros. Eu comecei a observar. Toda vez que eu ia, que tirava numa maquininha diferente, eu pegava o CNPJ ou o nome para poder ver. E não era. É complicado. Aí eu fico pensando, quem está ensinando? Quem está ensinando? Pois é. Não, mas de qualquer maneira, Sucena, essa maquinazinha vai ser o pivô de tudo. Vai acabar com o dinheiro, certo? Eu comprava R$ 300 por dia. A pessoa não quer né, ela quer em dinheiro só, claro. Não quer maquinazinha mais, não. Então, já descobriram que a maquinazinha vai tudo para o banco lá, viu? Não se preocupa, não. Leandro, fala. Boa noite, presidente Everaldo. Boa noite, presidente Sucena. Fazendo um adendo sobre a fala da presidente Sucena, veio até calhar, presidente, que uma das questões que a reforma, fazendo um paralelo aqui com a reforma tributária, que ela trouxe para as atividades intelectuais, e aí está o serviço de contabilidade, advogados, administradores, arquitetos, economistas e por aí vai, uma das condições para que esses profissionais de atividade intelectual eles usufruam da redução de alíquota de 30%, é que os sócios dessa pessoa jurídica, eles tenham habilitações profissionais diretamente relacionadas com o objetivo da sociedade. Ou seja, se eu tenho um CNPJ em que ele tem lá atividade de contabilidade, necessariamente eu vou precisar de um CRC para poder ter CNPJ. Caso contrário, eu não vou poder utilizar a redução dos 30%. E aí ninguém vai querer ficar pagando os 30%. Né? É lógico que sempre vai ter outro que não vai fazer conta. Mas uma das condições para utilizar da redução das alíquotas é justamente isso. Se eu tiver um CNPJ de atividade veterinária, necessariamente vou ter que estar vinculado ao Conselho de Medicina Veterinária. E aí por aí vai, engenharia, arquitetura, economistas, biólogos e por aí vai. Então, tem um lado positivo aí nessa amarração com a redução da alíquota. Não é algo muito substancial, mas já ajuda. E, ó, alguém mais quer fazer pergunta para o Leandro? Ô, Leandro, dá um destaque para nós hoje. Não foi muito não, viu? Não podia começar com outro tema que não fosse a prorrogação da data de vencimento
dos tributos do Simples Nacional, que até então a gente não tinha uma resolução do Comitê Gestor do Simples, então a gente não podia cravar que os tributos do Simples iam ser, que venceram o dia 20, iam ser postergados. Agora, com a resolução CGSI 179 de 2025, foi prorrogado excepcionalmente para o período de abril de 2025, que o DAS, né, o Documento de Arrecadação do Simples Nacional, vencia 20 de maio, que é o prazo original. Leandro, é interessante isso aí, ó, 95%. É interessante, mostra na tela aí. O quê, presidente? Mostra na tela aí para nós. Ah, tá. Peraí. Isso. Aqui, ó. Propaganda do sindicato aí, ó. Resolução do Comitê Gestor do Simples Obrigado pela propaganda, Leandro. Nacional. Ele está falando obrigado pela propaganda de citar o sindicato aí. Ah, tá. Então, assim, a resolução CGSI, Comitê Gestor do Simples Nacional, número 179 de 2025, ela prorrogou excepcionalmente a data de vencimento dos tributos apurados do Simples, referente ao período de apuração abril de 2025, tá? Que a data do vencimento do DAS, do Documento de Arrecadação do Simples Nacional, originariamente era 20 de maio de 2025, foi prorrogado para 28 de maio, em razão da indisponibilidade momentânea do DAS, né? E aqui vem outro dado também. A norma, ela prorrogou também para a mesma data, ou seja, para 28 de maio, o prazo para apresentação das informações prestadas no PGDAS-D, tá? E aqui, pessoal, chama a atenção de uma coisa. Não pensem que a Receita Mas aí, Federal... Leandro, Ah, mas ele chegou atrasado, que eu já paguei, pô. não, mas aí indifere, né? Se conseguiu pagar, melhor. Mas aqui, O dia 20. aqui tem que tomar muito cuidado, assim, ó, não pensem vocês, tudo que os entes públicos, sejam ele federal, estadual, municipal, distrital, tudo que eles publicam ou orientam tem um viés ali de uma possível penalidade por trás. Então, por exemplo, aqui, na resolução CGSI 179/2025, ela também prorrogou para a mesma data, ou seja, 28 de maio de 2025, o prazo para apresentação do quê? Das informações no PGDAS-D, que é justamente onde você calcula. Só que por que ela trouxe isso? Ela trouxe essa informação só por conta da prorrogação? Não, não é isso. Também é isso. O que ocorre? Devido às alterações introduzidas pela Lei Complementar 214/2025, né, que regulamentou, que trata da reforma tributária, que institui o IBS, CBS e IES, o prazo agora para apresentar o PGDAS-D é até o último dia, até o dia 20. Se você apresentar o PGDAS-D no dia 21, a multa já começa a contar do dia seguinte. Ou seja, se eu não apresentar o PGDAS-D até o dia 20, ou vamos supor que 20 caia sábado ou domingo e isso vá para segunda, né? Vamos supor que segunda seja dia 22, se eu não apresentar até dia 22, já tem multa para pagar. Aí a multa, ela começa o quê? A multa, ela começa já a contar do dia seguinte, ou seja, do dia 21. Então, aqui o que acontece? Olha, para vocês terem uma ideia, que no artigo 38A, tá? Da Lei Complementar 123/2006. Então, o que acontece? Aqui tem que tomar cuidado, porque até então, até 31 de dezembro de 2024, essa multa era aplicada quando? Era aplicada a partir do primeiro dia do quarto mês do ano subsequente. Ou seja, se eu perdesse um prazo do PGDAS-D, vamos supor, em 2024, a multa só ia contar a partir do primeiro dia do quarto mês do ano subsequente, ou seja, 1º de janeiro, fevereiro, março, abril, 1º de abril de 2025, um exemplo, que iria contar. Agora não, ó. Agora já foi alterado e com produção de efeitos a partir de 1º de janeiro de 2025. Então, a multa aqui, de 2% ao mês calendário fração, é a partir do dia seguinte
ao término do prazo originariamente fixado para a entrega da declaração. Então, se eu não entregar dia 20, se eu for entregar dia 21, o termo de início de contagem da multa já começa dia 21. E aí vem mais um detalhe. Cuidado com as empresas inativas. Aquela empresa que está sem faturamento, e você vai, às vezes, lá no PG das D e põe ali põe zero dos campos para poder fazer a transmissão. Cuidado, porque nesse caso, se você perde o dia 20 agora, ou dia 22, por exemplo, se cai numa segunda-feira, o dia próximo, o dia 20 cai sábado ou domingo, cai 22 numa segunda, então o que acontece? Se você não botar, passou do dia 20 ou passou do dia 22 aí, um exemplo, já vai gerar multa a partir do dia seguinte ao dia que seria o prazo de entrega. Mas, Leandro, existe alguém que paga o Simples Nacional sem apresentar o PGDAS? Não, é aquela questão. Quem já tem um faturamento, vai ter, todo jeito vai ter que passar pelo PG das D. Mas o que o profissional, o que a assessoria tem que contar? Ela tem que contar o seguinte: olha, se numa situação adversa, faltou algum documento para mim, é melhor eu fazer a transmissão, né? E vamos supor, chegando a documentação no dia seguinte, eu faço a retificação. Esse é um ponto. O outro ponto seria o seguinte: eu tenho empresa do Simples inativa. Eu não posso esquecer agora do dia 20. Por quê? Porque eu tenho essa multa já contando a partir do dia seguinte, ao do término do prazo originalmente fixado para entrega, né? E tem a multa mínima a ser aplicada será de R$50 para cada mês. Né? Então, assim, algo que eu só contava a multa no primeiro dia do 4º mês do ano seguinte. Agora passa a ser no mês seguinte ao do prazo de transmissão. Alguém tem pergunta para o nosso colega Leandro? Geraldo, Fala. não sei se o Leandro vai falar sobre a portaria normativa 1137. Você está com ela aí, Leandro? Não estou com ela em tela, não. Ela também prorrogou o prazo do DAF e do DAI para o dia 28, né? Sim. Também prorrogou para o dia 28. Inclusive, foi antes da publicação dela, foi antes da resolução, ou seja, assim. Isso. Agora somente nesse mês, né? Excepcionalmente, só para o período de apuração de abril. E é sempre bom também, viu, presidente? Sempre bom olhar o DAS, viu? Confia muito na plataforma do Simples. Quando for gerar o DAS, dá uma olhadinha, ver se não está correndo juros e multa, tá? Não confia muito na plataforma, não. Me parece que está gerando normal, mas sempre é bom ficar atento, né? Vão ficar com menos empresa e fazer o certinho, né? Até a empresa inativa agora tem que ficar... Na verdade, sim. As inativas você sempre tem que ter cuidado, né? Mas agora, principalmente agora com a questão do PG das D, e também vai ter a DEFIS também. Só que a produção de efeitos da DEFIS não é para janeiro de 2025. A DEFIS, a produção de efeitos já é para janeiro de 2027. Só que vai ter que ficar ligado. Por quê? A DEFIS que hoje passa a ser, que hoje, atualmente, ela é no ano subsequente, ela é anual, a DEFIS ela passará a ser mensal e ela vai ser feita mensalmente, junto no mesmo momento que você faz o cálculo do Simples na plataforma, você vai entregar a DEFIS também. E agora com mais uma novidade. Até então, a gente não tinha multa para DEFIS. Tinha multa só pela falta de preenchimento lá do PG das D ou para omissão, informações corretas. Agora a DEFIS também vai gerar multa. Então tem que ficar atento para quando gerar o DAS, não esquecer de refazer a DEFIS também, que passará de anual para mensal. Leandro, uma empresa que iniciou a atividade dela em julho de 2024, aí apresentou a DIF, não apresentou a DIF,
vai ter penalidade? Disse a... O senhor está falando da DIF de extinção? Não, a dívida de extinção, Se ela não apresentou a DIF de extinção, assim, tem previsão para penalidade, para aplicação de multa, mas na prática, por exemplo, eu não vi até hoje a autuação de DIF de extinção. Na prática, até hoje eu não vi, não. Então tá. Eu não vi nem de DIF e nem da DCTF convencional. Nunca vi nenhuma multa. Então tá. Eu fizeram aqui pergunta hoje. Vocês que têm declaração de imposto, pode sair, Roberto. Você que faz declaração de imposto de renda, a maioria de vocês, comodato não, ele arrendou o terreno. É considerado atividade rural? Quem pode me auxiliar uma colega nossa que Eu fez respondo. desse jeito. Colocar atividade rural e colocou 60 e tantos mil e colocou a despesa e não deu imposto. Eu respondo. É? Minha mão não levanta aí, né? Não, sua mão é ceguinha, certo? Fala. Não levanta. Eu respondo. Fala. Vamos diferenciar arrendamento com parceria, tá? Então, se eu tenho um imóvel, eu faço parceria com o outro que vai produzir, o que seria parceria? Eu vou assumir o risco e vamos dividir o fruto. Aí, todos dois é atividade rural. Agora, se eu tenho o meu imóvel, eu arrendo, vou receber tanto por mês, aí não, aí é o mesmo procedimento de aluguel, tá? Então, você tem que fazer o carnê-leão e a tributação da mesma forma de aluguel, se for arrendamento. Então, tem que diferenciar bastante o que é arrendamento, o que é parceria. Então, tem que ver o contrato. É arrendamento? É parceria? Então, parceria, os dois, é atividade rural. Arrendamento, só quem está produzindo que é atividade rural. O outro é tributação aluguel. Em geral, eu falei para ela que esse arrendamento é como se fosse um aluguel, certo? Mas o cara, não. Aí, então, aperta aí a atividade rural e apareceu lá 70 e tantos mil, menos deduções, certo? E não teve imposto, certo? Aí é problema dele, certo? Porque eu falei bem claro para ela que poderia acontecer que mesmo esse arrendamento é considerado, certo? Você não vai ter o risco nenhum, certo? Então, eu falei para ela, mas o cara persistiu, certo? Falou, o ano passado não paguei, esse ano não quer pagar também não, certo? Pronto. O que eu posso fazer? Acontece o seguinte, a fiscalização é frouxa, né? Normalmente vai passar. Mas se ele cair na malha, aí ele vai pagar como fosse aluguel, tá? Ele fez o ano passado, certo? E deixou a atividade rural, colocou 60 e tantos mil lá como receita, certo? E colocou uma despesazinha, ainda deu uns 20%, não deu menos 20%, não teve imposto, certo? Olha, você que sabe, certo? Porque eu acho que atividade rural, arrendamento, é como se fosse um aluguel normal, carnê-leão. Eu acho também. Alguma pergunta, pessoal? Alguma coisa sobre imposto de renda? O Geraldo está aí para responder. Alguma coisa mais, pessoal? Alguma coisa mais, pessoal? Tem mais alguma coisa, Leandro? Presidente, tem mais um detalhe aqui. Houve uma publicação de uma instituição normativa CIF, do Estado de Goiás, número 65 de 2025, que ela introduziu mercadorias no anexo 1 dessa instrução, alterando a base de cálculo por meio de pauta fiscal dos valores de ICMS e SP.
né? Aí para refrigerante, para isotônico, né? Aquele Gatorade da vida, aqueles Coca-Cola. Então, a base de cálculo para o ICMS e distribuição tributária, para esse tipo de produto, para esses produtos que constam do anexo da INCIP 65/2025, foram alteradas e com eficácia a partir de 1º de junho de 2025. Então, aí quem é industrial ou importador tem que ficar atento com essa mudança a partir de 1º de junho de 2025, que aí na hora de fazer o cálculo do ICMS submissão tributária, a base de cálculo muda, né? Então, principalmente o industrial aqui e o importador, em regra, porque tem outros que têm que se preocupar com isso também, mas, em regra, o industrial e o importador são os primeiros a ter que se preocupar na hora que for calcular o ICMS submissão tributária. Um outro detalhe também, uma informação mais de interesse público, presidente, a partir dessa sexta-feira, agora, dia 30 de maio, não é nenhuma informação tributária, não, mas é uma de interesse público mesmo. A partir da próxima sexta, 30 de maio agora, aposentados e pensionistas do INSS, eles já podem procurar uma das 4.730 agências do Correio, em todo o país, para verificar se houve algum desconto associativo não autorizado no benefício deles. Tá? A partir de sexta agora. Uma pergunta mais para o nosso colega. Alguém de vocês está por dentro aí daquele empréstimo consignado? Como vai funcionar mesmo? Nós já adaptamos nosso programa, certo? Mas ainda estamos ainda com alguma restringozinho, certo? Para completar. Alguém quer fazer alguma pergunta sobre o empréstimo consignado? Ou, ou todo mundo está sabendo ou não está sabendo de nada, né? Everaldo, a minha DP aqui toda semana dá uma vasculhada para ver se tem, cai os empréstimos. E hoje ela falou lá no nosso programa, já está por dentro aqui no nosso escritório, está bem atualizado com relação a isso aí. Falou com o Cleide da hoje, está bem alinhado. Tá? Mas já tem uma conversa aí que estão manipulando, né? Como assim? Tem muita gente, tem gente que está fazendo empréstimo consignado, certo? E não é empregado. Você sabe o que está ocorrendo? O que o funcionário está fazendo? Ele está fazendo um empréstimo e saindo da empresa, ele pensa que vai dar o tomé no governo. E aconteceu muito, né? Na verdade, Wagner, não é nem no governo, é no banco, né? No banco. Só que o banco. Não, mas eu tenho FGTS para receber, vai ficar tudo retido lá. Aí entra aquele problema que o brasileiro não lê, não sabe o que acontece, né? Porque não vai ler a lei para entender a lei. Na verdade, Wesley, se a gente for entender a parte cultural da coisa, o brasileiro, ele mesmo está acostumado com o empréstimo. Ele não tem entendimento de taxa de juros. Ele não sabe até que ponto é interessante ele pegar um empréstimo desse ou não. Ele não sabe a capacidade dele de pagamento, a liquidez dele para estar com Se há isso. necessidade, ou sim ou não, né? Sim, Ele não tem essa cultura financeira que, por exemplo, outras nações têm, como os Estados Unidos, como Israel, que a criança ela já é moldada desde ali de seus 5 anos, ela já tem educação financeira. Primeiro dentro de casa e depois na escola. Aqui no Brasil a gente não tem isso. Então, acho que o colaborador ele vai só na euforia de pegar um dinheiro, o valor do dinheiro, que ele nem calculou a taxa de juros. É isso aí, falou tudo. Isso é igual cartão de crédito. Pensa que não vai pagar, né? Aí depois está estourado. Ele prejudicar o governo. Ele vai ter que prestar contas com o banco, né? Ele vai ter que se haver com o banco. É desse jeito. Alguém mais quer perguntar? Alguém mais quer perguntar? Alguém mais quer perguntar, colega?
O Everaldo, Leandro trouxe muita coisa. só falar que o Diário Oficial do Estado hoje, né, saiu um decreto, o decreto 10.697, datado de 23 de maio de 2025. Ele traz o dispositivo lá onde ele fala que o anexo 4, que é a relação dos CFLPs, que nós temos lá no regulamento do Estado de Goiás, ele foi alterado com produção de efeitos a partir de 1º de maio de 2024. Então, Vamos ouvir. ele lista o decreto 10.697, de 23 de maio de 2025, ele traz uma nova lista de CFLPs lá no anexo 4 do regulamento do imposto do ICMS do Estado de Goiás. E ele coloca que esse decreto tem produção de efeito a partir de 1º de junho de 2024. Né? Então, ele traz toda uma nova lista de CFLPs. Agora, saber o que mudou aqui, tem que garimpar. Para a nossa turma aí, essa relação, essa nova lista CFOP, Fábio. Eu Gente, já coloquei nos grupos do sindicato e mandei para várias pessoas. sério. E ele também trouxe uma alteração com relação a essa CFOP que mexe com o negócio de depósito Mas fechado. essa instrução é de que dia? Esse decreto é do dia 23 de maio, foi publicado hoje, no Diário Oficial Março. do Estado. Pode, o Leandro, pode Pode? retroagir? Pode, sem problema nenhum. Nessa questão que só altera a CFLP, pode. Mas eles soltaram a instrução agora, em março, retroagindo o ano passado? Não tem problema nenhum. Pode convalidar com as questões do ano passado, não tem problema não. Porque aí não tá, por exemplo, pensando em aumento de carga tributária. Mas onde que está um dispositivo de lei que fala assim, ó, a lei poderá retroagir para beneficiar, nunca para prejudicar? Não, mas aí ela não está prejudicando, ela só está alterando o CFLP. Ou instituindo um novo CFLP. Não tem aumento de carga tributária. Mas quem fez para trás, como que vai fazer? Refazer tudo? Não, retifica. Então manda aí para nós. Tá, botei no grupo já, vou mandar. Everaldo, Everaldo, posso falar? Pode. Posso falar? A lei nunca, Pode. jamais, a lei não pode jamais retroagir para prejudicar. Não está, talvez, prejudicando na obrigação principal, mas vem um desavisado fiscal fiscalizar esse período, do nada ele não acha nada, ele pode multar que o CPF, que o CFOP está errado. Aí vai gerar, sim, de uma obrigação acessória uma tributária. Não pode, não tem previsão que pode, não pode. Não pode, a lei é taxativa, não pode. Por que ele não fez isso no tempo idôneo? Não pode, não pode. Por quê? Aí ele quer confrontar uma nota feita de uma mercadoria vendida que vai lá para o imposto de renda, que vai para a Receita Federal errada. Não tem problema que a lei não vai olhar, mas se um deles for fiscalizado, o fiscal for lá, não acha nada e vai haver observância dessa lei, ele pode multar. Está dentro da lei. A lei não, jamais. Só se for para beneficiar. Vai beneficiar alguém? Não tem que fazer retificação, não tem que fazer nada. Não tem que fazer retificação, já tem que contestar. Deus me livre, é um oba-oba que ninguém aguenta. É lei supra, rebatendo a infra. Não, que bagaceira é essa aí? A Receita Federal é uma canseira. Eu sou indignada. Se eu estiver errado, me conferem. Tá? Se eu estiver errado, vocês me conferem que eu quero aprender. Porque eu vi esse negócio, eu queria rasgar o papel. Porque o contador é o Cristo aí, crucifica ele 24 horas e fica por isso mesmo, porque ele que executa os trabalhos do seu cliente. O seu cliente não sabe nada, o seu cliente acha que quem tem que resolver tudo é o contador. Eu estou indignado com esse trem, que eu vi uma coisa horrível hoje, e briguei. E brigo mesmo, eu sou caladinha assim, faz de conta. Então, acho que, Everaldo, se eu estiver errada, os doutores aí da lei, os bacharéis, os advogados, que tem muitos, fala para mim, me ensina que eu estou errada, onde eu estou errando, por favor. Everaldo,
esse trem não, ué. Verão, Vai lá. tem outro artigo aqui nesse mesmo decreto, olha só. Ele fala aqui, no período de 1º de novembro de 2023 a 31 de maio de 2024, os CFLPs a seguir passam a vigorar com a seguinte redação. O 1905 e o 5905. O Já 1905, vencido. entrada de... Hã? Já vencido, já saiu agora? Saiu agora, voltando para trás, ou seja, no período de 1º de novembro de 23 a 31 de maio de 2024, você tem que entender que o CFOP é assim. Agora, esse aqui eu acho que é mais para favorecer, porque o que acontece? O 1905, entrada de mercadoria recebida para depósito em depósito fechado, armazém geral ou outro estabelecimento da mesma empresa ou de terceiros. Talvez não tivesse de outro estabelecimento, eles acrescentaram. Aqui, eu acho que não vai tanto prejudicar, mas é para ampliar. Não, Fábio, na verdade... Everaldo, deixa eu terminar de concluir. Eu não terminei, não. Deixa eu concluir. Lembrei de uma coisa. Everaldo, para que serve o CFOP? Não é para dizer qual o destino da tributação, que mercadoria, e é para onde que ela vai, quando deixa de ir, né? É isso. O CFOP não é uma nomenclatura, sim ou não? É através do seu CFOP que você vai saber para onde a mercadoria vai, para quem vai, o que paga, o que não paga, se retira, ou eu estou enganada? Tá certo. Então, pronto, não pode. Não pode. Tem que alguém rebater isso daí, porque, meu Deus, o CFOP é o nome do Zezinho. Ô, Zezinho, ô, Mariazinha, é que chama o cara que fala o que ele faz, é a identidade da mercadoria. Como é que não prejudica? Uma mercadoria era retida na fonte, retroage não retido. Era retido, retroage agora é retido. Uai, ele tá brincando com a gente? Já tá doido? Obrigada, desculpa, tá? Esses casos desse decreto aqui, Fábio, ele é só um complemento da redação do CFOP. Ele é só um complemento da redação. Aqui ele não implica, esse complemento da redação do CFOP, do código, ele não implica nem aumento nem diminuição de carga tributária, é só um complemento. Não, eu estou dizendo, ele está complementando aqui, no caso desse que eu acabei de ler, para ampliar o leque da questão do depósito fechado. Isso, ele acomoda melhor a operação. Pois é, que eu estou falando, nesse caso aqui não vai para prejudicar, ele está ampliando. Melhor. Ele só está complementando. Alguém mais quer perguntar? Presidente, só reforçando também, aproveitar que a gente está falando de CFOP aqui, é bom, tá? É bom já ir se preparando, porque o CFOP, a gente não tem uma data certa, mas com a tabela que já foi publicada pela nota técnica 2025.002, que traz os novos CSTs e o Código de Classificação Tributária, está sendo chamado pelo C-Class-Trib, se não em 2026, mas há uma tendência forte do CFOP ser substituído por esses códigos, tá? Então, esses novos códigos já trazem amplamente o significado da operação. O significado ele é muito maior do que o do CFOP. Então, já pode ficar atento com essa questão. A qualquer momento, esse código ele pode estar substituindo o CFOP aí de 2026 para frente, né? CST com complemento, é? Hã? CST com complemento. Vai ter continua o CST numa linguagem, o CST numa linguagem dos tributos novos, né? Dos tributos reformados, e junto com o CST, em conjunto com o CST, o C-Class-Trib, né? que é a sigla de Código de Classificação Tributária. Bem, pessoal, tem mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa? Tem mais alguma coisa? Então, vamos lá fazer a declaração sua, o Wagner. Vai lá, tchau. Tchau, pessoal. Vamos lá. Boa noite, então, pessoal. Boa noite, até mais, tchau.
Boa noite.